Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Letícia, pelo convite. Obrigada a toda a equipe do Tempo. Vereadora, a gente está vendo uma discussão na Câmara Municipal, inclusive muito encabeçada pela senhora, que é a questão da tarifa zero. A gente viu que Juiz de Fora, a Prefeitura, encaminhou um projeto de lei para a Câmara para poder ampliar a tarifa zero na cidade. Queria perguntar, tem viabilidade aqui em Belo Horizonte disso avançar, sem virar uma disputa ideológica, essa questão da tarifa zero? Letícia, eu acho muito importante isso. Por mais que eu tenha tomado a iniciativa do projeto da tarifa zero, é um projeto assinado por 22 vereadores. Então, desses 22 vereadores, nós temos vereadores de esquerda e de direita. Nós temos vereadores em todos os espectros políticos que assinam o projeto para a gente ter ônibus de graça, porque percebe que, do jeito que está, a situação do transporte público em Belo Horizonte está inviável. Está ruim para todo mundo, então nós precisamos achar uma solução. E a solução que nós encontramos para boa parte dos problemas, não todos, mas boa parte dos problemas, é o ônibus de graça. E é importante salientar que nós temos mais de 135 cidades no Brasil com tarifa zero. Com certeza já é bem mais, porque a cada dia uma nova cidade implementa o tarifa zero no Brasil. E dessas cidades, nós temos uma grande parte que é de direita e uma parte que é de esquerda. Então, assim, governantes de todos os espectros políticos já estão entendendo que a tarifa zero é uma solução não só viável, mas necessária para o colapso do transporte que a gente vive na maioria das cidades do Brasil. Em uma cidade como o porte de Belo Horizonte, em relação aos custos, a questão financeira é viável ainda? Fizeram algum estudo em relação a isso? Essa é a grande questão, né? Porque a maioria das cidades, elas são bem menores que Belo Horizonte. Então, por exemplo, Juiz de Fora, que é a prefeita Margarida do PT, apresenta a proposta de tarifa zero agora, se for implementado, vai ser a maior cidade com tarifa zero, que tem cerca de 400 mil habitantes. Belo Horizonte tem 2 milhões de habitantes. Então, nessas cidades menores, o que as prefeituras veem? Elas já têm que dar um subsídio muito alto para as empresas de ônibus para que a passagem não vá lá para R$7, R$10. Então, ao dar um subsídio alto, e elas falam assim, bom, se eu tô dando esse tanto de subsídio, eu preciso de ter contrapartida, porque o contribuinte, ele tá pagando 2 vezes, né? Ele tá pagando o imposto, que depois vira subsídio para as empresas de ônibus, e ele paga a passagem na hora que entra no ônibus. Então, essas cidades falaram assim, não, se eu tô dando esse tanto de subsídio, eu vou zerar a tarifa, então, para que a pessoa não pague 2 vezes. Beleza. E assim o poder público custeia todo o transporte. Em Belo Horizonte, assim como em Juiz de Fora, que a prefeita apresenta a proposta bem parecida com a que a gente apresenta na Câmara Municipal de Belo Horizonte, são cidades que não tem como o poder público bancar todo o transporte. Porque hoje a prefeitura já dá cerca de 700 milhões de reais em subsídio para as empresas de ônibus. Isso já é a terceira maior despesa da prefeitura de Belo Horizonte hoje. Só perde para a saúde e para a educação. Então você já vê que é um dinheiro alto. Imagina se a prefeitura fosse bancar todo o sistema, não teria jeito. Então, o que a gente apresentou? Se a gente zera a tarifa, automaticamente a gente zera o Vale Transporte. Hoje existem 3 poderes, digamos assim, que pagam o transporte público na cidade de Belo Horizonte. O usuário, o passageiro, quando entra no ônibus, as empresas com o Vale Transporte e a prefeitura com subsídio. Se a gente zera a tarifa, o usuário passa a não pagar nada e as empresas passam a ter o Vale Transporte zerado, porque o Vale Transporte, o valor dele é o mesmo, tem que ser o mesmo valor da tarifa. Então, o que a gente está propondo? Ao invés das empresas pagarem um Vale Transporte para os seus funcionários, que elas paguem uma contribuição por funcionário para o fundo da prefeitura, e assim a gente tem dinheiro suficiente para poder ter tarifa zero para todo mundo em Belo Horizonte. Então, é uma forma de o trabalhador, né, o
o passageiro não pagar nada, a empresa pode economizar muito, porque essa contribuição por funcionário pode ser menor do que o Vale Transporte. A gente fez um cálculo por alto, que se a gente tiver uma contribuição de R$ 180 por funcionário por mês, isso é menor do que o valor hoje da tarifa ida e volta por funcionário, e a gente teria um fundo de R$ 2 bilhões para custear o transporte, sendo que hoje o custo do transporte é 1,8 bilhão. Então, com 2 bilhões, a gente ainda teria uma sobra, porque a gente sabe que vai aumentar a demanda, a gente vai precisar ter mais ônibus, a gente vai precisar oferecer mais recurso para que não seja precário, né, o transporte público gratuito. E aí seria todas as empresas, em Juiz de Fora, no caso, a prefeita Margarida Salomão falou que seriam empresas com mais de 10 empregados. E se tem um temor que talvez isso possa, na verdade, fazer com que as empresas saiam de Belo Horizonte, se tem esse temor, se já teve essa conversa, inclusive com o setor e também com a prefeitura? Letícia, a gente também fez essa proposta aqui em Belo Horizonte, que isenta 9 funcionários de todas as empresas. Então, a empresa que tem até 9 funcionários não paga nada, nenhuma contribuição por funcionário, e a empresa que tem 10, ela paga para 1. A empresa que tem 11 paga para 2. Então, fica isento 9 funcionários de todas as empresas. E isso é uma forma da gente beneficiar o microempresário, pequeno também, porque a gente sabe como que é difícil o micro e pequeno empresário hoje manter seus negócios na cidade de Belo Horizonte, que são os que pagam impostos de verdade, que não tem isenção de impostos, e acaba pagando muito, não consegue ter muitos funcionários. Nós achamos que essa medida, inclusive, pode gerar emprego, porque muitas empresas não conseguem contratar mais funcionários porque tem o valor da tarifa além do salário. E isso fica muito alto, principalmente se a pessoa pega 2 ônibus, né? Então, se a gente tiver uma isenção para quem tem menos funcionários e uma contribuição por funcionário menor que o Vale Transporte, a gente vai gerar mais emprego. Eu não vejo como as empresas vão sair de Belo Horizonte. Por quê? Belo Horizonte tem muito comércio. E para o comércio, essa medida ela é muito vantajosa. Eu converso com os comerciantes no centro da cidade e eles me relatam que eles estão com problema de venda porque tem pouca gente circulando no centro. Se a gente aumenta o número de pessoas circulando pelo centro da cidade, de pessoas que inclusive economizaram a passagem, elas vão comprar mais. Elas vão comprar nas lojas, elas vão comprar numa lanchonete, elas vão comprar no restaurante. Bares e restaurantes vão ser, que é o carro-chefe, né, de Belo Horizonte, vão ser muito beneficiados. Porque as pessoas não vão pagar a passagem para poder chegar no bar e restaurante deles. E muitos bares e restaurantes têm menos de 10 funcionários. Qual é o risco, na avaliação da senhora, do serviço? A gente vê um serviço já muito sucateado e precário do transporte público. Corre risco de um sucateamento maior? Eu não vejo que vai sucatear mais. Por quê? Hoje, como eu disse, o passageiro paga, o empresário paga e a prefeitura paga. E todos eles têm muito pouca capacidade de fiscalizar. O passageiro paga a passagem quando entra no ônibus, mas ele não tem capacidade nenhuma de fiscalização. O máximo que ele pode fazer é mandar uma mensagem no WhatsApp denunciando algum problema, que tem um WhatsApp de denúncia. O empresário, então, que paga o Vale Transporte, ele não tem nenhuma capacidade, até menor que o passageiro, de fiscalização sobre o transporte público. E quem tem alguma capacidade é a prefeitura. Se a gente tem uma contribuição que vá para um fundo municipal público e esse fundo vai fazer o repasse para as empresas de ônibus, nós temos um controle sobre o recurso muito maior. E se você controla o seu recurso, você controla a qualidade do serviço, porque você vai falar, você não está prestando esse serviço, então você não vai receber. Então, eu acredito que nós vamos aumentar a capacidade do município de fiscalizar as empresas de ônibus. Além do que, a gente pode ter um conselho desse fundo que envolva os usuários, que envolva os empresários e que, com certeza, vão ter muito mais poder para fiscalizar o serviço do que tem hoje. Então, eu falo, Letícia, que a tarifa zero, ela é benéfica para todo mundo. Ela é benéfica para quem hoje precisa ir numa consulta médica e não tem dinheiro para ir. Para quem precisa fazer um tratamento semanal e não tem dinheiro de passar para fazer um tratamento semanal, mesmo que ele seja público, para quem precisa visitar um parente, para quem tem filhos e quer levar as crianças num parque, para quem quer procurar emprego.
para quem quer ir num teatro, enfim, é muito benéfica para o cidadão, para a população, e é muito benéfica também para os empresários, porque a gente tendo essa contribuição, pode ser menor que o Vale Transporte, pode ter uma economia, mas para além disso, a gente vai ter gente circulando com capacidade econômica para fazer a economia girar na cidade de Belo Horizonte. Nós temos um exemplo na cidade de Caucaia, que é na região metropolitana de Fortaleza, dando um exemplo assim, é como Contagem tá para Belo Horizonte, como Caucaia tá para Fortaleza, para você ter noção da importância que tem a cidade. Os comerciantes de lá, principalmente donos de supermercado, falam que as suas vendas dobraram depois que a tarifa zero foi implementada. O presidente da CDL do Ceará fala que os comerciantes viram seus comércios venderem o dobro, o triplo do que estava vendendo. Então, eu acho que é muito benéfico para os empresários de Belo Horizonte também. E nesse modelo, a questão do subsídio da prefeitura continuaria e já tem um cálculo de quanto que seria financiado hoje pelas empresas? Nós optamos, no nosso projeto de lei, de não colocar o valor da contribuição, porque nós achamos que isso precisa ser regulamentado pelo executivo, que tem um conhecimento muito maior do que o meu sobre a dinâmica do empresariado de Belo Horizonte, e eu acho que esse valor precisa ser negociado. Nós estimamos um valor de R$180, e se esse valor for aplicado, a gente teria R$2 bilhões para custear todo o sistema, que hoje custa 1,8 bilhão. Então, a gente já teria, só com o recurso da contribuição dos empresários, a gente já teria dinheiro suficiente para custear o transporte como ele é hoje. Não precisaria do subsídio, então, da prefeitura? Não precisaria do subsídio, mas nós queremos melhorar. Nós não queremos que ele continue como está hoje, porque nós queremos que ele seja melhor. Então, nós colocamos que a prefeitura pode continuar contribuindo com subsídio, não é impedido, então é importante até para que melhore o transporte público. Agora, não precisa ser um subsídio de R$700 milhões, pode ser um subsídio mais modesto. Nós colocamos também a arrecadação através de multas e através de anúncios nos próprios ônibus, né? Então, eu acredito que com a contribuição pelas empresas e com o subsídio, as multas e os anúncios, esses outros modos de arrecadação vão fazer o transporte não ficar como está, o transporte melhorar, porque a gente quer incentivar que as pessoas utilizem o transporte público, porque assim a gente vai diminuir o número de carros na rua, vai diminuir o trânsito, vai melhorar o índice do clima, porque a gente vai diminuir a poluição. Então esse é o objetivo, que as pessoas andem mais de ônibus. E como que está a questão de articulação na Câmara e vontade entre os outros vereadores e até mesmo com a Prefeitura? Já teve alguma conversa com a Prefeitura? Porque, passado na Câmara, o prefeito precisa sancionar. Como que estão essas articulações? Letícia, nós estamos trabalhando muito nisso. O primeiro desafio nosso, quando a gente apresentou o projeto, eu não queria apresentar um projeto meu, porque ia parecer assim, a Isa que ocupou a Câmara em 2013 pedindo para reduzir o valor da passagem, agora está apresentando um projeto de tarifa zero, é um sonho de adolescente que não vai acontecer. Não é isso. Então, quando eu conversei com vários vereadores, com as lideranças de bancadas, apresentei o projeto, mostrei a viabilidade, os vereadores se empolgaram. Então, o primeiro desafio foi que o projeto fosse viável de tramitar na Câmara. E 22 vereadores assinaram, então deu essa viabilidade para o projeto, porque a Câmara tem 41 vereadores, 22 assinaram, já tem maioria. Então, o projeto tramita. O segundo desafio foi que ele fosse considerado constitucional pela Comissão de Legislação e Justiça, porque ela tem o poder de arquivar um projeto. Então, a Fernanda Pereira Altoé, ela foi a relatora do projeto. Nós fizemos várias reuniões. Reunião de 1 hora, reunião de 4 horas com ela, conversando sobre o que seria possível no relatório da CLJ. E o relatório foi aprovado pela constitucionalidade por unanimidade. Então, vencemos esse segundo desafio para a tramitação dele. Agora ele está passando nas comissões. Já passou na Comissão de Mobilidade Urbana, com parecer favorável. Ele passa na Comissão de Administração Pública e vai para a Comissão de Orçamento e Finanças. Estamos trabalhando com os vereadores dessas comissões e vamos chegar no plenário e queremos dialogar com mais vereadores, porque o projeto precisa de 28 votos para ser aprovado. Hoje tem? Hoje temos 22. Ainda não tenho...
Ainda não tenho certeza de outros vereadores para além dos 22 que confirmaram assim, eu voto. Então, nós estamos trabalhando nisso. Mas nós temos vereadores que não assinaram o projeto, que deram parecer pela aprovação dele. Então, nós estamos trabalhando para chegar lá. Mas nós estamos muito focados em convencer a Prefeitura de Belo Horizonte. Estou muito focada em conversar com o secretariado do Álvaro Damião, já conversei com o secretário de Planejamento, já conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, já conversei com o superintendente de Mobilidade Urbana, com a Secretaria da Fazenda, porque eles quando eu mostro para eles, falaram assim, ó, vocês têm noção que que a gente precisa resolver o problema dos 700 milhões de reais que tá indo para as empresas por um transporte que não tá bom? E a gente precisa resolver isso? E eles falam, precisamos. Eu falei, então, esse projeto resolve isso. E como que você sente ali a disposição? E eu sinto que eles ficam muito empolgados. Eles falam assim, a gente precisa disso. Então, eles estão contribuindo com a gente nos estudos que ainda precisam ser afinados sobre quem seria mesmo, né? As empresas que vão contribuir para a viabilidade desse projeto. E eles estão empolgados, estão ajudando na elaboração dos estudos para que a gente chegue no dia da votação com robustez. Nós queremos que o prefeito Álvaro Damião encampe essa ideia junto com a gente, porque ele pode ficar marcado na história de Belo Horizonte como o prefeito que resolveu o problema da mobilidade urbana. Porque hoje a mobilidade urbana em Belo Horizonte é um problema. Tanto para quem anda de ônibus, que é ruim, de metrô nem se fala, que depois da privatização, além de ficar ruim, agora a passagem foi para R$ 5,80. E para quem anda de carro também, porque a gente fica parado no trânsito. E para quem anda de moto, porque hoje a gente tem um boom das pessoas andando de moto, nós temos os motor Uber, mas nós também temos um boom de leitos ocupados dentro dos hospitais por conta de tantos acidentes de motos. Então, várias vezes eu vejo reportagens do Hospital João 23 dizendo que não tem mais leito porque eles estão lotados por conta de tanto de acidente que acontece no trânsito. Então, assim, está em colapso a mobilidade urbana. E o recurso, inclusive, que se gasta cada vez que um leito é ocupado no hospital com acidente é muito mais alto do que vai gastar tendo um ônibus de graça, incentivando as pessoas a andarem de transporte público, menos carro na rua, menos moto na rua, menos acidentes. Então, nós estamos muito nessa missão de convencer a prefeitura, porque eu não quero só ter os 28 votos. Quero também. Quero aprovar na Câmara com 28 votos. Mas eu quero que o prefeito sancione o projeto, regulamente o projeto da melhor forma para que Belo Horizonte seja a primeira capital do Brasil a ter a tarifa zero. E se não for Belo Horizonte, vai ser outra, porque as cidades já estão vendo que essa é a solução para o transporte público. A senhora citou a questão do metrô. Queria perguntar, como que a senhora tem acompanhado essa questão das obras do metrô? As obras estão avançando, mas a tarifa ficou muito mais cara. Tá valendo a pena? Olha, quando eu falava... eu sou metroviária, né? Eu tô de licença do meu cargo de metroviária para exercer o mandato de vereadora. Mas eu fui funcionária da CBTU, que depois foi privatizado e hoje é a Metrô BH, né? Que gere o metrô. Quando eu falava que essa privatização ia dar errado, as pessoas me julgavam, né? Falavam assim, não, vai dar certo, vai chegar no Barreiro, vai ser melhor para a população, vai ter um transporte com mais qualidade. Qual que foi o resultado da privatização? O trem demora mais a passar, as estações estão muito mais precárias do que era antes. E a passagem, que quando eu comecei a trabalhar no CBTU e quando eu saí também, era R$ 1,80, hoje está R$ 5,80. Então, tá muito caro para um serviço que está de pior qualidade. E a obra do metrô vai chegar no Barreiro? Nós estamos vendo a possibilidade de chegar no Barreiro, sim. Mas a proposta que a Metrô BH faz de chegar o metrô no Barreiro é de ser via singela. Ou seja, a mesma linha que vai e volta. O trem que tá lá no Barreiro, ele tem que esperar o trem que tá vindo do centro chegar no Barreiro para ele poder vir. Porque senão ele pode correr o risco de colidir, né? Porque é um trilho só. Então, assim, eles querem que o metrô chegue no Barreiro de forma precária. A gente teve uma audiência pública agora,
lá no Barreiro. Foi uma audiência pública chamada pela Bela Gonçalves, deputada estadual, e comigo também. A gente esteve lá conversando com a população com a população barreirense, né, sobre essa proposta do metrô chegar no Barreiro. E quando eu perguntei para a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, representando o governador Romeu Zema, na audiência pública, eu falei: vocês vão considerar que até quando é o limite que vocês consideram que a pessoa pode ficar esperando o trem passar lá na Estação Barreiro, quando ela foi inaugurada? E ela me respondeu que 15 minutos, mesmo em horário de pico. Você imagina no horário de pico você esperando 15 minutos para ir para casa. Os ônibus já ficam lotados com um intervalo menor. O metrô, quando eu trabalhava na CBTU, o intervalo era de 3 em 3 minutos no horário de pico. E já ficava cheio. Então você imagina o que é você ficar 15 minutos esperando no horário de pico. Você vai ter um trem abarrotado de gente. Então a proposta deles é que chegue o metrô no Barreiro, mas chegue de forma precária. Nós estamos lutando para que isso não aconteça. Tem alguma medida que vocês estão estudando tomar? Nós estamos fazendo uma pressão popular, né? Nós fizemos essa audiência pública e a Secretaria do Governo se comprometeu que que em 60 dias eles vão apresentar uma alternativa para esse problema, que tem que fazer 2 trilhos, tem que fazer 2 vias para chegar no Barreiro, para levar um metrô de qualidade para a população. Ela se comprometeu que em 60 dias apresenta um estudo com uma alternativa. A gente está fazendo a pressão popular e aguardando essa alternativa. Mas se algo não for feito, já tem estudo, pessoal? Judicializar a questão? Nós vamos estudar. Hoje por hoje a gente está conversando com o governo federal de como o governo federal pode intervir para que essa precarização não aconteça. O governo federal está disposto e tem tentado dialogar com o governo Zema para resolver essa situação. Mas, com certeza, nós vamos ter que... se o governador chancela mesmo, né? Se o governador assina mesmo que a linha que vai atender o Barreiro vai ser linha singela, nós vamos ter que tomar alguma medida que seja judicial para que isso não aconteça, para que o metrô chegue com qualidade no Barreiro. A senhora mencionou todos esses problemas da concessão, das obras, mas a gente vê que as obras estão andando ali de certa forma, ficaram muito tempo paradas, não aconteceu nada, estão andando. Ainda mesmo assim com as obras andando, a senhora acredita que a concessão foi ruim? Sim, porque as obras que estão andando agora, veio de 2,8 bilhões de reais do governo federal. As obras estão andando por um recurso público. Não é o recurso da empresa que ganhou a concessão que está sendo aplicado, é o recurso público. Então, o governo poderia muito bem investir esse recurso público para um metrô estatal, que continuaria ou que seria pressionado a melhorar o serviço para a população e não sucatear o serviço, entende? Então, assim, a obra, ela poderia andar mesmo sem a concessão. Ela poderia andar porque ela é com recurso público e poderia ser investida na CBTU, que era uma empresa estatal, por exemplo, né? Agora, e ela poderia andar com mais decência, porque para expandir o metrô, você teve que fazer algumas desapropriações, né? De pessoas que estavam ao redor, que precisavam ser desapropriadas para o trem passar. E a Metrô BH chegou a sugerir 10 mil reais para poder desapropriar as pessoas, 40 mil reais, e as pessoas tendo que sair. Imagina você ter que sair da sua casa que você custou construir com 40 mil reais no bolso. Então, com muita luta das famílias, elas conseguiram uma desapropriação com o valor de 100 mil reais, 105 mil reais. Mas ainda assim tem famílias no Barreiro que não tem condições de comprar uma casa no Barreiro com esse valor. Então, e ao mesmo tempo, quando se trata de um problema com uma outra empresa, que é a MRS, que o problema de ter linha singela é porque a MRS é uma empresa que ocupa uma parte de onde o metrô precisa passar. E aí eles falam, não, para a MRS, a gente vai resolver o problema fazendo uma linha singela. Agora, para a pessoa que tem a casa ali, a gente quer tirar ela de lá com um valor irrisório.
Então, esse tipo de tratamento, eu acredito que se essa expansão tivesse sendo feita por uma empresa estatal, não ocorreria. Não ocorreria um tratamento que não é adequado para a população que precisa ser desapropriada. Falando ainda em Belo Horizonte, a gente está vivendo um momento que está acontecendo uma greve dos professores municipais. Queria perguntar a avaliação da senhora. A senhora acha que o prefeito Álvaro Damião está sendo intransigente com a categoria? Bom, eu acho que ele foi, né? Eu acho que ele foi intransigente. Quando ele faz uma medida de entrar na justiça contra a greve, a justiça indeferiu, ele perdeu na justiça, né? A justiça não declara a greve ilegal, porque ela percebe que a greve não é ilegal e fala que tem que ter uma conciliação. Mas, para além disso, ele faz uma declaração na sexta-feira à noite, dizendo que as escolas têm que abrir no sábado para as crianças poderem merendar. Eu acho que, assim, isso foi cruel. Primeiro, se existe um problema de insegurança alimentar, que as pessoas não têm comida em casa, né? E ele precisa resolver esse problema, não colocar na conta das professoras resolverem esse problema, né? É um problema da prefeitura garantir que as pessoas tenham uma alimentação. A escola é importante? Mas a alimentação precisa ser garantida independente da escola. Ponto. Aí ele fala que a escola vai ter que abrir no sábado. A Secretaria de Educação começa a ligar para trabalhadoras da cantina das escolas 8 horas da noite de uma sexta-feira, falando que elas têm que ir trabalhar no sábado. Isso, o nome disso pra mim é assédio. Porque você não liga pra um trabalhador 8 horas da noite falando que ele tem que trabalhar no outro dia cedo. E as direções das escolas se posicionam, falam que não vão abrir as escolas, porque não concordam com esse tipo de autoritarismo. E a prefeitura ameaça abrir as escolas com guarda municipal. Você imagina que tragédia seria se a guarda municipal arrombasse a porta das escolas de Belo Horizonte. Ainda bem que isso não aconteceu, porque a força do movimento foi maior. As direções bancaram, falaram, não vai abrir, e não abriu. Então ele perdeu politicamente também, porque ele foi intransigente. Eu acho que ele ainda está em tempo de refazer essa imagem dele. De refazer a imagem do prefeito que foi para Israel enquanto as professoras começaram a greve, que que entra na justiça, que corta ponto, que ameaça abrir escola com guarda municipal para se enfrentar com o movimento grevista. Essa imagem está muito ruim. E nós estamos falando das professoras que estão todos os dias nas comunidades cuidando das nossas crianças, alfabetizando as crianças, ensinando as crianças. Então, assim, precisa tratar com mais respeito. E eu acho que ainda está em tempo dele apresentar uma boa proposta, fazer uma boa negociação para que a gente possa sair, a cidade de Belo Horizonte como um todo possa sair dessa greve, percebendo que o prefeito se preocupa com a educação das nossas crianças. Antes, o prefeito Fuad tinha uma certa abertura, uma relação ali com a esquerda, com a bancada da esquerda na Câmara Municipal. A gente vê que o Álvaro Damião afastou um pouco disso. Queria perguntar como que a senhora avalia esses primeiros meses da gestão do Álvaro Damião? O Álvaro... E se realmente afastou? A gente, enquanto esquerda, a gente já se reuniu com ele algumas vezes. Ele tem um discurso de que ele é um prefeito de todo mundo, né? Então, é um prefeito que não tem um posicionamento, que é um prefeito de todo mundo. Mas eu acho que quem não se posiciona do lado do mais forte. E hoje, nós temos uma Câmara Municipal que tem uma esmagadora maioria de extrema-direita. E nós temos uma bancada forte de fundamentalistas religiosos. E fundamentalista religioso não é uma religião, né? Quem utiliza da religião para impor o posicionamento político dele sobre os outros. Então, a Câmara aprovou que as escolas de Belo Horizonte vão ler a Bíblia. E mesmo quando a gente fez uma emenda falando que poderia ler a Bíblia, mas não com um cunho religioso, mas como um cunho histórico, literário, eles rejeitaram essa emenda. Ou seja, eles querem um cunho religioso nas escolas. Um cunho de uma religião só. Mas nós temos
crianças que têm diversas religiões ou que não têm religião e que não podem se sentir excluídas por causa disso. A Câmara Municipal aprovou um projeto de incentivo aos métodos contraceptivos naturais, ou seja, contra os métodos contraceptivos que não são naturais, como camisinha, DIU, pílula anticoncepcional. E nós achamos que isso é um escândalo. Quando você fala que nós temos uma população que a gente precisa falar de planejamento familiar, que nós precisamos falar para as mulheres e meninas, usem sim preservativo se você não quer engravidar. E não utilize métodos que não têm comprovação científica, que são os métodos naturais que o vereador defende, que aprovou esse projeto. Então, além disso, nós vivemos uma epidemia de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Nós ainda temos muito casos de HIV, que é uma doença sexualmente transmissível. Você imagina o que vai acontecer se a gente começar a incentivar as pessoas a não usarem preservativo para confiar num método natural. Nós corremos o risco de ter muita adolescente grávida. Muitas pessoas com sífilis, com HIV e com outras doenças sexualmente transmissíveis. A senhora acha que quando o prefeito o prefeito decide não vetar esses dois projetos que eu citei, o da Bíblia e dos métodos naturais, quando o prefeito decide não vetar, sabendo que o presidente da Câmara sancionaria, que é o Juliano Lopes, que está alinhado com esse setor, ele se posicionou. Porque se ele decidiu não vetar, ele sabia que alguém ia sancionar. Então ele acabou decidindo pela sanção desses projetos. O secretário de governo já até mencionou que uma postura do prefeito é que ele não gostaria de interferir em pautas ideológicas. Como que a senhora avalia essa questão? É isso, não interferir é deixar que essas pautas tomem conta de Belo Horizonte. É contribuir para que pessoas que têm outras religiões que não as religiões cristãs nas escolas de Belo Horizonte se sintam excluídas, porque afinal de contas vai ler a Bíblia. É contribuir para que a gente tenha um dia para incentivar as pessoas a não usarem preservativos e a gente ter um boom de gravidez na adolescência e de doença sexualmente transmissível. Não se posicionar, na minha opinião, é deixar com que os fundamentalistas, os extremistas da Câmara Municipal governem Belo Horizonte. Vereadora, falando um pouco sobre eleições de 2026, como que o PSOL deve se posicionar nessa disputa? A senhora defende que o PSOL deve ter um candidato, deve fazer uma aliança? Como que a senhora acredita do PSOL também, inclusive ali para o Senado? Eu defendo que o PSOL siga no apoio ao presidente Lula. Porque, obviamente, o presidente Lula não é do PSOL, né? Então ele não concordo com tudo que o presidente Lula faz, porque ele não é do partido que eu escolhi, não comunga estritamente das mesmas ideias. Mas eu acho que tem cumprido um papel muito importante na política brasileira. Inclusive, demonstrando que a gente precisa de justiça social. Que a gente precisa isentar as pessoas mais pobres de pagar tanto imposto, porque hoje quem paga imposto de verdade são as pessoas mais pobres, porque para os ricos tem muita isenção de imposto. Essas empresas que estão bilionárias agora de apostas, as bets, elas não pagam impostos no Brasil. E quando o governo faz um decreto do IOF, inclusive para que essas empresas paguem seus impostos, o Congresso Nacional derruba esse decreto. Então eu acho que o governo Lula, ele tem uma capacidade de demonstrar para as pessoas de que nós precisamos de justiça social. E justiça social significa tratar com equidade as pessoas. Eu não posso dar tanta isenção de imposto para quem é rico e não dar nada para quem é pobre. E não dar isenção de imposto para quem é pobre. Quem é pobre continua pagando. Quem recebe até R$5.000 paga muito de imposto de renda. Para a gente isentar as pessoas que
que ganha até R$5.000 de pagar o imposto de renda, eu preciso tirar a isenção de imposto de quem é bilionário. Então, o governo Lula tem cumprido um papel fundamental nesse debate de justiça social no Brasil e eu quero que esse debate continue avançando. Para além de ter feito programas muito importantes, né? O Desenrola Brasil, que foi muito importante para que as pessoas saíssem da condição de endividamento, o edital para fortalecer iniciativas comunitárias como cursinhos populares, como cozinhas comunitárias para combater a fome no Brasil. Então, o programa Pé de Meia, né? O governo federal tem aplicado medidas que eu considero muito importantes para a promoção da justiça social. E por isso, nós, em 2026, eu acredito que o PSOL deve seguir com o governo Lula. Em Minas Gerais, nós temos que estar na luta para derrotar o governador Romeu Zema, que na minha opinião é um escândalo de incompetência em Minas Gerais. Ele consegue levar um metrô ele consegue querer levar um metrô precarizado para o Barreiro. Ele fica aí aliado das mineradoras que estão destruindo as nossas cidades, inclusive que quer minerar a nossa Serra do Curral aqui em Belo Horizonte. Então nós temos que nos enfrentar com esse governo Romeu Zema, que quer vender as nossas empresas, né, os nossos patrimônios, vender a CEMIG, vender a Copasa, vender a Codemig, vender tudo que é de patrimônio do povo mineiro, e a gente já viu que a privatização não é a solução para os problemas que a gente tem. Então nós temos no estado um governador que queria vender até a Universidade do Estado de Minas Gerais, vender até o ENG, privatizar até o ENG, assim, o que é um escândalo. Então nós precisamos estar na luta para que esse processo de Zema, né, do novo, né, governando Minas Gerais, esse ciclo do novo governando Minas Gerais se encerre. Mas quem que seria o candidato? Aí nós precisamos debater. Eu acredito que nós precisamos de um candidato de esquerda. Agora, ainda... Rodrigo Pacheco, como que a senhora avalia esse nome que o presidente Lula, inclusive, já mencionou como uma vontade dele? Olha, eu não sei se é da vontade do Rodrigo Pacheco, de fato, se candidatar a governador de Minas Gerais. De fato, eu não... ainda não fui convocada a me pronunciar sobre apoio ou não a essa pessoa, porque não está colocado, na minha avaliação, não está colocado hoje. Eu acho que PSOL e PT devem conversar para ter uma figura de impacto tanto para o governo do Estado quanto para o Senado. O pessoal tem vontade de lançar um nome para o Senado? Tem essa conversa? O pessoal tem vontade e eu não posso falar agora, mas em breve nós lançaremos um nome de peso para o Senado. Vereadora, já caminhando para o final, o pessoal ficou ali muito marcado por um partido assim que polariza com a direita, principalmente em questões de pautas ideológicas, inclusive ali com embates muito nacionalizados na Câmara Municipal, que foi muito criticado. Como fazer o pessoal extrapolar essas pautas e crescer na eleição e conquistar um eleitor comum, não só esse eleitor polarizado, ideológico? Olha, a gente começou a entrevista falando da tarifa zero, né? Então, eu busco sempre pautar os problemas cotidianos do nosso povo. O problema com o transporte público, o problema da escala 6x1, que é um problema muito sentido principalmente por jovens e por mães solos que estão aí trabalhando no supermercado, no telemarketing, que estão fazendo uma escala de trabalhar 6 dias e folgar apenas 1, ou seja, não tem descanso, porque um dia você não consegue dar conta de todas as suas demandas domésticas, né, da sua casa e descansar. Então, o PSOL tem sido protagonista dessa luta também, né? A deputada federal Érica Hilton apresentou essa PEC no Congresso Nacional e fez o Brasil inteiro se movimentar, né? Várias pessoas foram para a rua dizendo, eu quero o fim da escala 6x1. Assim como nós temos vários influencers, várias pessoas hoje na cidade dizendo, eu quero a tarifa zero em Belo Horizonte. Nós buscamos tratar os problemas cotidianos da vida das pessoas, sempre em busca da justiça social, sempre em busca de promover um bem-estar. Nós buscamos tratar com centralidade a pauta ambiental, porque daqui a pouco ninguém mais vai conseguir respirar.
Nós vivemos no ano passado em Belo Horizonte semanas em que estava muito difícil respirar porque a poluição não conseguia sair da nossa cidade. Com a quantidade de carros que a gente tem, a gente estava respirando muita poluição. E isso teve um quadro muito grave de muitas crianças e pessoas idosas nos hospitais com problemas respiratórios. Então nós precisamos tratar da questão climática, nós precisamos falar que a mineração está destruindo as nossas águas também, porque nós estamos vendo cada dia mais faltando água para o nosso povo. Então nós tratamos das pautas que tem a ver com a vida das pessoas. Agora, infelizmente, lá na Câmara Municipal, as pessoas protocolam projetos sobre Bíblia nas escolas, sobre métodos métodos naturais, né? Métodos contra os métodos contraceptivos. As pessoas fazem moção para apoiar anistia para quem tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro no Brasil. Esses vereadores que são extremistas de direita, do que a gente chama de extrema direita, eles estão todos os dias pautando lá na Câmara coisas que não tem nada a ver com a vida do povo. Querendo impor uma moral deles sobre a população de Belo Horizonte, querendo impor a visão de mundo individual dele, da religião dele, da casa dele, sobre toda a população de Belo Horizonte. Quer dizer o que é que você vai ler, aonde você pode ir. Quer dizer que criança não pode ir no carnaval. Vai no carnaval das comunidades e fala que as crianças não podem ir. É a coisa mais linda do mundo, mas eles fazem um projeto para a criança não poder ir no carnaval. Ele quer impor a moral dele sobre toda a população de Belo Horizonte. Isso são vários vereadores que estão fazendo isso na Câmara. Então, várias vezes, eu sou obrigada a me defrontar com isso. Eu não queria. Você acha que eu queria ficar discutindo anistia na Câmara Municipal de Belo Horizonte? De jeito nenhum, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho uma tarefa zero para conquistar na cidade de Belo Horizonte. Mas eu sou obrigada a me defrontar com isso. Por quê? Porque eu não posso deixar que isso seja aprovado na Câmara parecendo que todo mundo concordava. Eles podem até conseguir aprovar esses projetos na Câmara, infelizmente, mas que fique registrado que teve posicionamentos contundentes contra impor sobre as outras pessoas uma moral que é individual de algumas pessoas da Câmara Municipal. Vereadora, só uma última pergunta. A senhora falou que em breve o pessoal deve lançar um nome ao Senado. Esse nome poderia ser da Áurea Carolina? A Áurea Carolina é um nome fantástico, né? A Áurea Carolina é uma figura que ela transformou a política em Minas Gerais, no Brasil, e quando eu vou a países da América Latina, as pessoas se referenciam na política com a Áurea Carolina, porque é uma mulher combativa, uma mulher generosa, que faz política com solidariedade e que faz política mostrando que a política não precisa ser um campo de batalhas entre nós. A política, quem está concorrendo ali, né, no mesmo partido, sobre o mesmo espectro político ideológico, a gente não está concorrendo entre a gente. Nós precisamos de mais de nós, principalmente nós mulheres. Nós mulheres somos minoria dentro do parlamento, apesar de sermos maioria da população. E quando a Áurea, aqui em Belo Horizonte, em 2016, lança a candidatura dela para vereadora, chamando um tanto de mulheres, um tanto de ativistas, de pessoas negras, LGBTs, fala assim, gente, vamos todo mundo, que nós precisamos dar força a todo mundo para ocupar a Câmara Municipal. Foi um movimento lindo que conseguiu alcançar, né, a cadeira dela para a Câmara Municipal, que me inspirou a me candidatar depois em 2018, quando ela foi eleita deputada federal, que me inspirou a ser eleita vereadora de Belo Horizonte, que me inspira a continuar na política. Então eu acho que se a Áurea Carolina quiser movimentar Minas Gerais para ocupar o Senado brasileiro, vai ser uma alternativa fantástica para a população mineira. Ela já sinalizou alguma vontade, alguma conversa dentro do partido de disputar a eleição em 2026? A gente tem conversado. E eu espero que ela se anime com essa possibilidade. Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também a voltar outras vezes. Muito obrigada, Letícia, e conte sempre comigo. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!